Voltamos com o nosso programa Mulheres e o calorão, que está deixando todo mundo inchado, com pernas e pés latejando. E é sobre isso que eu vou conversar com o Dr. Márcio Alberto Steinbruch, que é médico e cuida da circulação, e a gente vai falar sobre problemas circulatórios durante essa época. Prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Prazer é todo meu estar mais uma vez com vocês. Pois é, o senhor já faz parte desse programa, mas é a primeira vez que trabalhamos juntos, não é? Sim, e é um prazer. Muito obrigada, para mim também. Doutor Márcio, essa sensação que a gente tem de mãos e pés inchados, é só uma sensação ou acontece de fato por causa do calor? Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre circulação. Nós temos duas circulações, a arterial, que leva o sangue para a periferia, levando um sangue rico em oxigênio e com alimentos, né, nutrientes para as células, e depois nós temos um retorno venoso, que é o nosso esgoto, vamos dizer assim, que traz um sangue com gás carbônico e com os detritos que as células deixam. Muito bem, esse retorno venoso é feito de baixo para cima, contra a gravidade. O que faz ele subir de volta é justamente o movimento da panturrilha, conforme a gente caminha. A musculatura da panturrilha, que também é conhecida como coração das pernas, espreme as veias e faz com que o sangue suba. O sangue não desce porque existem válvulas dentro das veias. Então, o que eu falei agora foi uma pincelada da circulação normal. O problema é que, para regular a nossa pressão arterial e regular o fluxo de sangue, nós temos vasodilatação e vasoconstricção. Perfeito. Isso regula se estiver muito frio, se estiver muito calor, tá? Porque a nossa circulação periférica, ela funciona como um radiador também. Então, se tiver muito frio, os vasos se fecham para que a gente não perca calor. Perfeito. Mas, se estiver muito quente, nós temos uma vasodilatação para perder calor. E é nesse momento que há o quê? Um aumento significativo do represamento do sangue venoso. E com isso também ocorre o quê? Um acúmulo de líquido no subcutâneo. Então é por isso que no verão, normalmente, a gente acaba mais inchado, né? Especialmente nos pés por conta desse movimento. Mas porque nós somos uma esponjinha e nós temos 60% de água no corpo. Então, quando estamos muito tempo de pé e ainda com vasodilatação, e se a gente estiver parado, por exemplo, a água desce. Perfeito, perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto e depois tem perguntas do pessoal de casa. Vai ser um prazer. Doutor Márcio, é mito ou verdade que longas viagens de ônibus ou de avião aumentam o risco de trombose? Isso é verdade, é verdade. Aliás, é um assunto muito importante, ainda mais agora que nós estamos entrando nas férias e ainda férias de verão, né, muito quente. Conforme eu expliquei, o retorno venoso vem de baixo para cima. Mais especificamente no avião, que nós temos agora não, né? Já tem há muito tempo, mas nós temos um espaço muito reduzido para as pernas, né? E a gente fala que é a classe lata de sardinha, infelizmente. Todo mundo espremidinho? Todo mundo espremidinho. Então, o indivíduo fica no avião com a perna parada. E ele não consegue, às vezes, movimentar ou esticar. Então, aí, com a estase do sangue, quer dizer, com aquele represamento do sangue venoso, algumas pessoas podem desenvolver a trombose. A trombose, para quem não sabe o que é quando dentro da veia o sangue coagula. Eu costumo fazer algumas analogias, né? Um coágulo de sangue é igual uma coalhada de leite. O leite, quando vira uma coalhada, ele é um coágulo também. E o sangue, a trombose ou o coágulo, é uma coalhada de sangue. A diferença entre os dois é que um é vermelho e outro é branco. Perfeito. Tá? Então, se isso ocorre dentro da veia, ocorre o entupimento. Doutor Márcio, aproveitando que daqui a pouco as férias começam e muita gente vai viajar de ônibus ou de avião, eu vou emendar uma perguntinha. À vontade. É importante ou é preventivo em viagens longas dar uma caminhada, se exercitar? Sim, é bom que você tocou nesse assunto. Conforme eu disse, o importante é movimentar as pernas. Então, se o indivíduo conseguir também, que é difícil, o ideal seria, a cada 2 horas, dar uma andadinha pelo avião, né? E com isso exercitar um pouco a perna. E, se possível, existem algumas companhias asiáticas que existe um vídeo que instrui como que o passageiro pode fazer alongamentos também. Ah, é? Isso é muito importante durante o voo. Tá. Eu acho que ao longo do programa a gente vai poder falar sobre outros assuntos também muito importantes, e um deles é o uso da meia elástica, né? O uso da meia elástica, apesar de que muitos torcem o nariz, é muito importante no voo, porque justamente a gente não consegue bombear o sangue de volta,
Nós somos uma esponjinha, o líquido desce, então a meia ajudaria a reter, pressionando isso daqui. Mas meia elástica tem que ser prescrita por um profissional, que ela tem parâmetros adequados. Todo passageiro está sujeito a ter problemas no voo. Então, é quase unanimidade chegar numa viagem longa. Viagem longa são viagens acima de 3, 4 horas. Né? Eu estou falando de avião porque o ônibus tem uma vantagem. O ônibus pode dar uma parada, o poltrona é mais larga e não é pressurizado. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, nós temos, dentre os indivíduos com mais risco, aqueles que têm varizes. Né? As varizes, elas represam sangue, fazendo com que o sangue não circule direito. Então, a chance de trombose é maior. Nós temos o idoso, então acima de 60 anos, o obeso, a gestante, pessoas que tomam hormônio, seja anticoncepcional ou reposição hormonal, tem que tomar um certo cuidado. E indivíduos que estão fazendo tratamento de câncer também. Né? Nós tivemos um artista que faleceu num voo por uma embolia pulmonar, que é quando o coágulo solta da veia e sobe para o pulmão. Ele estava fazendo um tratamento de câncer. Tá, o senhor lembra o nome? Acho que foi o Marcos Paulo, se não me engano. Perfeito. Bom, mais um mito e verdade. É mito ou verdade que depilação com cera quente no verão pode influenciar na circulação sanguínea do corpo? Não, isso é um mito. Isso é um mito. Né? Muitas vezes me perguntam se fazer depilação com cera quente aumenta as varizes. Né? Eu costumo dizer que uma perna com vasinhos é menos feia do que uma perna peluda. Né? Mas, na verdade, não. A cera quente não influencia, não piora nada. Podem fazer sossegadas. É mito ou verdade que inchaço nas pernas ou pés em dias quentes é sinal de algum problema no coração, no fígado ou no rim? Também é mito, também é mito. O inchaço, como eu expliquei antes, pode estar relacionado ao calor, por conta da vasodilatação. Então, a pessoa incha mesmo no verão, a gente sente mesmo o inchaço. No fim do dia, o sapato geralmente está mais apertado, mas, veja bem, alguns indivíduos que têm problema no coração, no fígado ou no rim, podem desenvolver um edema, podem desenvolver um inchaço. Mas não quer dizer que se tem inchaço, tem problema nesses órgãos. Perfeito. Doutor Márcio, é mito ou verdade que tomar bebidas alcoólicas durante viagens longas evita complicações vasculares? Isso é um mito dos piores, porque já que a gente voltou a viagens longas, eu comentei no início que o avião é pressurizado, a cabine dele é pressurizada. Só que a pressão dentro do avião, ela é menor do que a pressão aqui, atmosférica, do nível que a gente está. Tá. Porque senão o avião explodiria. Sim. Então, onde nós estamos numa pressão menor, nós temos uma evaporação de líquido maior e insensível. Então, todas as vezes que nós viajamos de avião por longos períodos, nós podemos desidratar nesse voo. Longos períodos, mais que 3 horas? Mais que 3, 4 horas. Tá. Então, aquelas viagens de 8, 9, 11. 10, 15 horas, né, que já tem voos longos, a pessoa pode desidratar dentro do avião. Então, é muito importante que tome bastante líquido durante o voo. Agora, tem aquele sujeito que chega no avião, toma seu whiskinho, seu vinhozinho, fala, agora eu vou relaxar e vou dormir. Esse é um ledo engano, porque as bebidas alcoólicas pioram a desidratação. Elas pioram a desidratação. Então, é um risco maior aqueles que tomam a bebida alcoólica sem se hidratar. Veja bem, não precisa evitar de tomar sua bebida alcoólica, mas é muito importante manter a hidratação. Perfeito. É mito ou verdade que saunas e banhos muito quentes interferem na aparência das varizes? Veja bem, na aparência sim, é verdade. Mas veja bem, saunas e banhos não criam as varizes. É diferente. Né? É diferente. A pessoa que tem varizes e vasinhos, quando entra no calor, vai ter uma vasodilatação. É por isso que muitas vezes após o banho, um banho quente, as mulheres dizem, puxa, doutor, depois do banho eu vejo mais os vasinhos. É verdade. É só por causa da vasodilatação. Tá. Continuamos com mitos e verdades. Peço um minutinho da sua paciência. A gente vai continuar com mitos e verdades. Doutor Márcio, é mito ou verdade que exercícios de alto impacto no calor causam pequenas varizes nas pernas? Veja, mais uma vez, o impacto não causa varizes nas pernas, mas piora as que já existem. Então, no calor, causar pequenas varizes seria mito. Tá. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado aqueles que são portadores de varizes,
quando fazem algum exercício de impacto. Perfeito. É mito ou verdade que beber entre 2 a 3 litros de água por dia facilita a eliminação de toxinas e melhora a circulação? Oh, verdade, verdade. Ainda mais agora no verão, né, que nós podemos desidratar, é importante. Essa ingestão de água regula muita coisa. Tá. Sempre Só faz bom. bem, né? Só faz bem. Perfeito. É mito ou verdade que qualquer tipo de meia que pressiona pé e perna ajuda em problemas de circulação? Isso é um mito daqueles, né? Como eu falei no início, as meias elásticas, elas são medicinais. Então, o indivíduo que vai usar uma meia elástica, a meia elástica tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a altura, se ela é 3/4, se ela é 7/8, se ela é meia calça, né? A ação da meia basicamente é na panturrilha, né? Ajudando a bombear o sangue. Então, o suficiente para que ela funcione no caso das varizes é ser até o joelho. Ai, mas doutor, eu vou usar uma saia. Então, use uma 7/8, tá? Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a compressão. Existem basicamente 3 tipos de compressão, que é a compressão que vai de 15 a 20 milímetros de mercúrio, que é a unidade de pressão, de 20 a 30 e de 30 a 40. Também vulgarmente chamado de suave compressão, média compressão e alta compressão. Mas não adianta chegar numa farmácia, pedir uma marca famosa de média compressão, porque na caixinha dela está escrito 18 a 23, então ela não é média compressão. Olha só! Ela é suave, mas por isso que é importante que o médico vascular, o cirurgião vascular, prescreva. Inclusive a marca. Marca qualquer uma vai funcionar, desde que comprada nos parâmetros corretos. Perfeito. E o terceiro e último parâmetro são as medidas. Então não adianta chegar numa loja e falar, olha, eu calço 38, eu queria uma meia para mim. Não, tem que medir tornozelo, medir a panturrilha, às vezes medir sério? a distância, sim. Não é que ela é feita sob medida. Existem alguns locais que fazem, mas a meia tem o tamanho adequado para as medidas de uma perna. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa e a gente vai começar respondendo agora. Primeira pergunta enviada pela Solange. Fiz uma cirurgia de varizes em junho e faço aplicação toda semana. Não usar a meia de compressão por alguns dias enquanto eu estiver na praia pode prejudicar a minha circulação? Solange, obrigado pela pergunta. Não, na verdade não. Você não vai conseguir na praia usar meia elástica. Né? Nem deixar de ir à praia por causa da meia. Nem deixar de ir à praia. Então, como vai estar com lazer, descansando, o que você pode fazer é caminhar bastante e no momento de descanso deixar as pernas na horizontal. Não vai acontecer nada. Pode caminhar mesmo que descalça ou um sapato rasteiro, resolve. Resolve. Tá. O salto alto que já é um pouquinho de problema. Pois é. Próxima pergunta é enviada pela Valéria. Se durante uma viagem longa a perna inchar de repente, o que se deve fazer de imediato? Então, o inchaço, né, Valéria, né? Boa pergunta também. Veja bem, normalmente em todas as viagens longas a perna chega inchada, né? Agora, uma perna inchar de repente pode até ter acontecido, é estranho, pode ter acontecido uma trombose, mas é difícil saber. Se estiver num voo, tentar conversar com a comissária de bordo, trocar de lugar para poder esticar a perna. Agora, se for um inchaço pequeno e nas duas pernas, fazer sempre o exercício como se estivesse pedalando aquelas máquinas de costura antiga. Sentadinha mesmo, né? Sentadinho mesmo, fazendo esse exercício porque ele acaba bombeando o sangue e diminui um pouco o inchaço. Tá. Mais uma pergunta. Lúcia, varizes podem piorar se a mulher ficar muito tempo exposta ao sol forte? Lúcia, na verdade, entra naquele assunto anterior do calor e a vasodilatação. Na verdade, o problema de varizes, a doença varicosa, não piora no sol forte. Mas vai haver uma vasodilatação e, obviamente, que elas ficarão mais visíveis. É a mesma coisa que acontece na sauna. Depois passa? Passa. Na verdade, quando o corpo esfria, vai para um local mais frio, mais fresco, os vasos voltam ao normal. Quer dizer, voltam a um tamanho menor, mas não ao normal, porque já são varizes. Volta ao que estava anteriormente. Ao que estava anteriormente. Tá. Mais uma pergunta. Karina, pode causar algum mal tomar anticoagulante junto com anticoncepcional em dias muito quentes? Karina, essa pergunta é uma pergunta também importante, porque é o seguinte, se alguém está tomando anticoagulante, é porque teve algum problema de trombose, algum problema com a coagulação. Perfeito. Então, uma pessoa que toma anticoagulante porque teve esse problema, nunca deverá tomar anticoncepcional.
Então, Nunca. se faz algum... Exato, nunca. Pessoas que já tiveram trombose antes ou tiveram algum problema de coagulação, não devem tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional, além de ser vasodilatador, ele também mexe com a coagulação do sangue. Então, cigarro com anticoncepcional é uma junção perigosíssima. Então, eu vou te dizer, se causa algum mal, na verdade não causa, mas é uma história muito estranha, porque uma pessoa que precisa do anticoagulante não deveria estar tomando anticoncepcional. Ótimo. Mais uma pergunta. Gisele, a temperatura quente influencia na cicatrização e recuperação de uma cirurgia de varizes? Preciso tirar as 2 safenas, mas estou preocupada de fazer o procedimento em pleno verão. Ô Gisele, isso também é importante. Na verdade, com as técnicas modernas cirúrgicas, hoje em dia tanto faz operar no verão como no inverno. A recuperação hoje é muito rápida, muito rápida. Existe uma tecnologia hoje muito grande, tanto no diagnóstico, usando equipamentos que a gente consegue enxergar as veias na consulta, chama-se Vein Viewer, assim como o ultrassom, e mesmo assim o uso do laser. Então, hoje, as safenas podem ser operadas sem ser retiradas. É o máximo, né? Introduz-se uma fibra ótica, com ultrassom, posiciona-se a fibra e ela fecha a veia por dentro. Então, hoje, uma cirurgia de varizes que envolva essa safena, o indivíduo vai se recuperar em coisa de 5 dias, 1 semana ou até menos. Impressionante. Então, como não tem corte, não tem ponto, não tem nada, pode fazer durante o verão, durante o inverno, não traz problema nenhum. A única diferença é que no verão a pessoa vai ter que se abster do sol aí em torno de 20, 30 dias. Mas só por isso. Eu fico encantada com os avanços da medicina, porque é coisa incrível. De filme, né? Tudo que eu aprendi quando eu me formei já não se aplica mais hoje. Exato. Tá muito melhor, quer dizer, tá muito mais desenvolvido. Pode-se dizer que tá muito melhor, Sim. né? Tá. Mais uma pergunta. Jéssica, quais exercícios com as pernas são bons quando ficamos muito tempo parados no trânsito? Boa, Jéssica. Pode ser no ônibus ou no carro. Pergunta. É como eu expliquei antes, é mexer com os pés, fazendo este movimento com o pé, contraindo e descontraindo, contraindo e relaxando, desculpe, a panturrilha. Então, isso ajuda no bombeamento do sangue. Então, está muito tempo parado no trânsito, tira um pouquinho o pé dos pedais, os pés dos pedais, puxa o freio de mão e fica exercitando. Na hora que for andar, engata de novo. Se eu estou no ônibus, eu posso fazer isso também. Mas lógico. E se eu estou em pé? Aí não tem jeito, né? Tem. Se lá. você estiver em pé, isso. vai fazer este movimento. Só a pontinha do pé? Isso. Como se estivesse fazendo exercício para a panturrilha da academia. Então, o objetivo é pressionar a panturrilha. Exatamente, fazer a contração da panturrilha. Uma curiosidade. Por favor. A guarda da Rainha Elizabeth, que são aqueles que ficam estáticos, não podem se mexer nem um pouquinho, a eles é permitido fazer esse movimento. Por isso que eles fazem isso? Exato. Eu já vi. Eles podem fazer isso de vez em quando para poder manter a circulação. Por questão de saúde. Sim. Olha, que interessante. O Dr. Márcio Alberto Steinbruch é médico cirurgião vascular. O site dele tem um nome maravilhoso, livredevarizes.com.br, tudo junto, livredevarizes.com.br. E eu costumo responder todas as perguntas que me fazem. Dá conta, Dr. Márcio? Parabéns. Eu, pessoalmente, não tenho ninguém para fazer isso. Que pra gente que acessa o site faz a maior diferença. Com certeza. Muito obrigada, satisfação em conhecê-lo pessoalmente. Eu, como telespectadora do Mulheres, já o conhecia pela televisão. Agora o prazer de conhecê-lo pessoalmente. O prazer é todo meu. Muito obrigada, bom final de ano e até 2019. Se Deus quiser. Muito obrigada. Só chamar. Chamaremos.